Olá, meus amigos queridos, muito bom dia! Muita luz nessa terça-feira que está só começando, cheia de energia positiva para todos nós. Bênçãos e paz para você que nos ouve aí na Pílula do Evangelho em todas as partes do mundo, viu? Muita energia positiva para você, para sua família, para sua caminhada, para a humanidade inteira. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão, não sei se bem respondendo, acho que comentando, né, uma sugestão que algumas pessoas têm nos feito para que a gente falasse sobre como lidar com pessoas difíceis. Não precisa nem falar, né? Uma das grandes causas do nosso sofrimento, né, no dia a dia, são os relacionamentos, né? Brigas, distâncias, tristezas, o outro me magoou, eu quero ajudar fulano, fulano não deixa, Beltrano é cabeça dura. Quem não tem histórias desse tipo para compartilhar? É ou não é? Ai, ai. Agora o danado é esse, né, gente? É sempre bom lembrar que normalmente para pessoa difícil, que eu chamo de difícil, ela acha que o difícil sou eu. E aí, no final das contas, quem é que tem razão nessa história toda? Mas muito bem, independente de quem é o difícil da história, uma coisa é certa: ninguém muda ninguém, né? Se eu não quiser melhorar, você pode fazer o máximo por mim. Se eu não estiver pronto, nada acontece. Lembremos que na parábola do semeador, Jesus fala que nem todo terreno está fértil. O terreno fértil é aquele que recebe a semente e está pronto, por isso ele frutifica. Mas na parábola do semeador, Jesus apresenta vários casos de um semeador que saía a semear sem desistir. Então, com certeza, a primeira lição do Evangelho sobre como lidar com pessoas que nós consideramos difíceis é: não desista delas. Mas a pergunta é: Ricardo, como que eu não desisto? Encontrando a forma certa de se relacionar com ela. E aí vem a segunda lição que eu aprendi com um amigo espiritual há muitos anos atrás. Né? Ele dizia o seguinte: meu filho, se relacionar com pessoas é semelhante ao que acontece com a distância da Terra em relação ao Sol. Se o Sol estivesse mais perto da Terra do que está, a vida seria impossível porque ia ficar muito quente. Se ele estivesse mais distante da Terra do que está, a vida seria impossível na Terra porque seria muito frio. Então o Sol está na distância certa, nem mais perto, nem mais longe. Se relacionar é a mesma coisa. É um desafio dinâmico, né? É um ajuste diário da distância certa entre os corações. Porque pensa bem, se você fica distante demais de alguém que você acha que é difícil, ou mesmo qualquer outro tipo de pessoa, fica muito frio, né? Essa distância acaba prejudicando os relacionamentos. Mas se a gente ficar perto demais do que é possível ficar, né, sem perder a harmonia, o outro se sente sufocado ou você vai se sentir sufocado. A outra pessoa sente que está perdendo espaço, vai se sentir mal, vai começar a te agredir ou vice-versa. Então a gente tem que encontrar a distância certa. Essa segunda lição é importante. Algumas semanas atrás eu falava aqui de Santa Mônica, né, que teve que encontrar essa distância para educar Santo Agostinho. Veja que durante quase 30 anos ela teve que ter uma paciência de Jó para poder cuidar do filho. Em muitos momentos ele sequer conversava com ela, não aceitava os conselhos, então ela só orava, né, mantinha distância física. Em outros, às vezes a dor vinha visitar a alma dele, ele ficava mais humilde, então ele aceitava conversar com ela. Então o tempo todo ela estreitava a distância e aumentava a distância, né, numa sabedoria que é desenvolvida em relação à vida. Então, essa é uma segunda lição, a gente aprender a fazer esse movimento. Eu acredito, meus amigos, que a gente sofre muito quando a gente quer impor o nosso jeito de ser ao outro. Veja você que nem Deus faz isso, né? Veja você que o Senhor da vida nos mostra um caminho. Ele deixa claro, cada um segundo suas obras, né? Foi isso que Jesus nos lembrou muito bem. Quem semeia vento, claro, colhe tempestades. Quem semeia luz, colhe luz. Mas a semeadura é livre, embora a colheita seja obrigatória. Então eu tenho livre-arbítrio para agir nos meus relacionamentos, né? E a lei divina me observa. Então também não é justo eu querer obrigar você a se adaptar ao meu jeito de ser, como não é justo você querer que eu me adapte ao seu. Então, no relacionamento saudável precisa ter troca, né? Boa vontade mútua dos dois, vontade de conversar, humildade para ouvir o que o outro tem a dizer a nosso respeito e flexibilidade para saber onde é que a gente pode mudar. Eu sei, por exemplo, de alguns casais que têm escutado a nossa pílula do Evangelho, né? Graças a Deus, eu tenho recebido notícias sobre isso, que têm melhorado seus relacionamentos, porque eles param para conversar mais. E começaram a ouvir mais um ao outro. Porque é difícil, né, gente? Quando a gente acha que está sempre com a razão,
A gente tem a sensação de que o outro tem que se adaptar a nós e a gente não ouve o outro. Aí não tem como dar certo, tem? Então, terceira grande lição que o Evangelho nos ensina: diálogo. Sempre dialogar. Ah, mas o outro não quer. Aí cai na segunda lição da distância. Então você vai manter a distância, porque você também não tem que se ferir para poder estar perto do outro. Mantenha a distância, né? Rezando, mandando boas mensagens. E fique tranquilo, tranquila. No primeiro momento, a vida dá um jeitinho, né? E se realmente o outro for o difícil e não você, ele vai acabar se aproximando. Aí entra a dor. Né? Muitas vezes, gente, a dor ela vai aparecer onde o amor ainda não teve espaço para se fazer ver. Uma coisa é certa, nada acontece por acaso. Ninguém cruza o meu e o seu caminho sem um propósito, né? Falo que nós temos grandes professores e as pessoas difíceis são excelentes professores para amadurecer a nossa alma. Pensa, no mundo de provas e expiações como o nosso, a gente só convivesse com pessoas que a gente gostasse, que desse certo, o relacionamento fosse leve, como que a gente ia se desenvolver mais? Então a pessoa que a gente chama de difícil está te convidando o tempo todo a aprender algo novo, seja mais tolerância ou determinar limite, porque você está dando muita distância, seja falar mais baixo, falar mais tranquilo, seja fortalecer seu lado espiritual para lidar com essa pessoa difícil, seja qualquer outra coisa. O fato é, ninguém cruza o meu e o seu caminho por acaso, como nós também não cruzamos o caminho de ninguém sem um bom motivo. Então, pessoas difíceis, sim, elas existem. Agora, se é você ou ela, se sou eu ou você, isso só Deus pode responder. Mas até lá, cabe a cada um de nós querer manter a nossa humildade, a serenidade, encontrarmos a distância certa, vibrarmos com muito amor pela humanidade toda, por aqueles que a gente considera difíceis, né? E deixar o tempo agir. Calma. Como diz um amigo espiritual, o tempo coloca todas as coisas no seu devido lugar. Oh, meus amigos, e como coloca? E como coloca? Luz e bênçãos para o seu dia, muita paz e serenidade para lidar com qualquer tipo de pessoa. Fiquem com Deus e até breve.